livros de história também. A gente já vai começar. Abra na página 222, tá bem? A gente continuar nosso conteúdo. O que é isso, Val? Pelo amor de Deus. Não é trava-zap, não, né? Vamos começar com a frequência, tá? Você pode colocar o número? Não, deixa que eu chamo aqui, meu querido. 7º ano A. Não precisa se incomodar em colocar o nome, não, tá bem? Alan, né? Não, Ana Cideli, também não. Ana Gabriele, também não. Wesley Lima, também não. Ariela, Wigner, tá presente? Tá. Gabriel, Giovana, Isabela Evelyn se encontra. João Mariano está presente. Tá. Rogério Filho. Não está presente. Júlia. Júlia não está aqui. Lara Isabelle. Lara Isabelle não está. Larissa Souza. Maria Barreto está presente. Maria Clara não está. Maria Gabriele. Maria Isabel Castelo Branco está presente. Maria Yanara e Riquelme. Riquelme também não está. Dia 6. Agora vamos lá para o B. Beatriz de Oliveira, Beatriz Rodrigues está presente, a Adriana não está, né? Cecília está presente? Tá bem, tô bem. Geislânia, Patrícia está aqui. Bernadette não está. Diego está presente, Laís também, Pablo, Raikkonen não está presente. Raíssa, Walter e o Paulo. Paulo está presente? Está também. Pronto. Vamos lá, meus amigos. Estamos falando dos ciclos da escravidão e o eixo atlântico, na África. A gente falou do ciclo da Guiné, ciclo angolano, ciclo de Benin e Dahomey, e da repressão inglesa ao tráfico. Agora a gente vai falar de opressão e de resistências. Página 222, tá bem? Vamos lá. Ainda que a escravidão e o tráfico de escravos trazidos da África tenham se difundido por todo o território colonial americano, foi no Brasil colonial que sua expansão foi mais diversificada, ao longo dos séculos XVI e XIX. O escravo foi as mãos e os pés de vários sistemas produtivos, como o plantio e beneficiamento da cana-de-açúcar, a exploração de jazidas de ouro e o cultivo do café. Também estavam, aliás, presentes em atividades complementares, como a pecuária, atividades portuárias, tarefas domésticas, bem como a execução de obras artísticas.
A escravocracia era totalmente dependente do escravo, ora ora. Entretanto, é importante frisar que o africano não foi a primeira opção para mão de obra escrava no Brasil colonial. O indígena, conhecido como negro da terra, inaugurou as relações escravistas na colônia portuguesa nas Américas. Entretanto, foi rapidamente substituído por quatro motivos, dentre os quais o lucrativo comércio triangular do Atlântico. O escravo africano era a importante moeda de troca nas relações comerciais de portugueses com diversos reinos africanos, como o Congo. Esse escravo mercadoria, agora em mãos lusitanas, no caso portuguesas, era trocado mais uma vez por grandes somas de metais preciosos. Calor, viu? O projeto de expansão de Portugal e da fé cristã católica. O indígena foi percebido, tanto pela igreja quanto pela coroa, como um importante elemento de fixação do Estado e da religião no Novo Mundo. Ainda que houvesse resistência das autoridades por parte da escravização indígena, havia a opção da escravidão voluntária em casos de extrema necessidade. A resistência indígena, aqui a gente está falando dos motivos que trocaram o escravo índio pelo escravo africano. Resistência indígena ao trabalho escravo nas lavouras. É entendida durante anos como preguiça, a resistência às fugas e os ataques às plantações dos colonizadores vinham de hábitos próprios das sociedades indígenas. O trabalho agrícola era essencialmente feminino. Aos homens cabia a guerra e, entre algumas comunidades, a escravização de outros. Aliás, a escravização com outras finalidades, como a antropofagia, por exemplo. Vocês sabem o que é antropofagia, né? É isso. Antropofagia é um nome bonito para canibalismo. Canibal? Canibalismo, sim. Índios que escravizavam outros índios para Para devorá-los. sua alimentação. Exatamente. Ao serem conduzidos ao trabalho agrícola, muitos fugiam e retornavam armados, prontos para o conflito. Doenças trazidas pelos europeus. As doenças trazidas pelos colonizadores dizimaram várias comunidades indígenas que não tinham imunidade. Doenças como a gripe e a varíola vitimaram nações inteiras. Claro, o índio não tinha imunidade, nunca tinha. Não havia nunca nenhuma doença parecida como essa aqui no Brasil, antes do português, antes do colonizador. Então, o índio não tinha tido contato com esse vírus para que desenvolvesse anticorpos. Peraí, está enrolado aqui. A mão de obra africana escravizada, nos primeiros anos, parecia menos reativa. Após uma viagem desumana em porões de navios negreiros, os recém-chegados eram apelidados de boçais, e por não falarem português, eram considerados rudes e sem cultura. Vamos aqui para uma pequena libertação linguística. Alguém sabe o que é boçal? Geralmente, boçal é atribuído como uma coisa boa. Eu estou na página 223, tá, Maria? Aqui, ó, depois de doenças trazidas pelos europeus, eu estou no primeiro parágrafo, tá? Primeiro parágrafo. Bom, o boçal é necessariamente aquilo que é estúpido,
é aquele que é idiota, bronco, incivil, ou seja, não dotado de civilidade, é grosseiro, é estúpido. Boçal não é nada bom. Porque muitas vezes, aliás, isso é até cultural aqui no Ceará. A palavra boçal é empregada como se fosse uma coisa boa. E, na verdade, é uma coisa terrível, né? Sei como é, Maria, sei como é. Quando se tornavam plenamente inseridos na lógica das relações escravocratas, eram chamados de ladinos. Estes eram a ponte que comunicava senhores e escravos, e muitas vezes em posição mais vantajosa. A geração nascida na América Portuguesa, em cativeiro, conhecida como crioulos, estava em conformidade com os costumes senhoriais, e isto garantia as facilidades do trabalho doméstico, muito mais brando que as tarefas agrícolas. Ladinos e crioulos funcionavam como um sistema de controle e prevenção de revoltas nas senzalas, mantendo a dinâmica produtiva e social o mais estável possível. Acho que é o seu telefone. Está abaixo para vocês? Bom, Maria, eu ia pisando na tomada aqui de novo. E não dá, né? Bom, os ladinos e os crioulos, basicamente, mantinham uma questão de... Tá muito baixo para você, ô Pablo? Então, sai e volta, porque pode ser a sua conexão, né? Os ladinos e os crioulos, como eu ia dizendo, mantinham esse controle, claro, por meio da delação, por meio da troca de informações. Por que que era interessante para aquele negro que desempenhava um trabalho doméstico, né, lá na Casa Grande? Por que que era interessante para ele levar informações sobre possíveis revoltas para o senhor da Casa Grande? Porque esse negro sabia que ele estava, né, esse escravo sabia que ele estava num sistema que não ia acabar tão cedo, certo? Então, ele preferia prevenir, já esquecendo, a Bia pediu para avisar que se a energia caiu. Qual Bia? A que mora perto da escola. Tá, mas o nome, filho, o nome... Beatriz Rodrigues. Beatriz. Ah, tá bem. Mas caiu agora, né, o Raíssa? Na primeira aula, ela estava aqui. Ou estou ficando... Estou caducando já? Ah, caiu o caso agora. Sei que eu estava vendo coisas. Continuando. Para os latinos e para os crioulos, era mais interessante que eles abafassem uma rebelião que tinha tudo para não dar certo. E aí todo mundo ser punido, ser vendido, os rebeldes sofrerem punições e esse contato, essa ponte entre Casa Grande e Senzala também ser punido, porque claro que ele tinha informações. Continuando, a resistência também estava presente nessa relação. Para aqueles que fugiam, o destino principal eram as comunidades chamadas de quilombos. De uma maneira geral, eram assentamentos formados por escravos fugidos, em sua maioria. Dependendo da localidade, alguns apresentavam também uma minoria de indígenas e, em raros casos, homens brancos. Essas comunidades representavam não só um lugar de liberdade, mas um lugar onde as estruturas sociais africanas poderiam ser revividas e reconstruídas em certa medida.
Passou o quê, Diego? Ah, tá com sono. Entendi. Muito bonita essa sua escrita. O Quilombo dos Palmares, o mais conhecido, começou a se formar por volta de 1580. Entretanto, durante as invasões holandesas, 1624 e 1654, a população cresceu rapidamente, principalmente após os enfrentamentos na região do atual estado de Alagoas e litoral sul de Pernambuco. Nesse contexto, aparece o primeiro grande líder, o congolês Ganga Zumba. A autonomia conseguida por Palmares e a fragilidade do então recém-restaurado território português levaram a uma tentativa de acordo de paz em 1677. Um dos termos desse acordo prometia liberdade aos nascidos no Quilombo, se fosse reconhecida a autoridade da coroa sobre Palmares. A crise sucessória causada pela morte de Ganga Zumba resultou em uma dissidência em Palmares, liderada por Zumbi. Ao contrário de Ganga Zumba, nascido na África e trazido para o Brasil, Zumbi nasceu livre em um dos assentamentos de Palmares. Pertencia a uma elite quilombola, uma vez que era sobrinho do líder Ganga Zumba, e teve uma educação privilegiada, estudou português e latim. Sua resistência ao lado de Dandara, sua esposa, resultou em uma guerra que vitimou Zumbi em 1625 e Palmares poucos anos depois, sem o seu líder. Ai, gente, esse livro está pertinho de acabar. Estou até feliz. Deixa eu ver aqui. Estava travando muito, melhorou? Melhorou. Ah, bom. Bom, a gente vai ter aqui algumas questões, tá? Na página 225. Mas vamos só ler aqui essa parte aqui da 224, antes de mais nada, tá? Aqui nessa parte desse quadro. Nossa, como eu estou enxergando mal. O quadro aconteceu. Senhor, dando cumprimento ao que Vossa Majestade ordenou, vai na presente ocasião um patacho, navio pequeno, para a Ilha da Madeira, e considerando que naquele porto pode ter navios que com maior brevidade cheguem à corte, me pareceu não demorar em enviar para Vossa Majestade a notícia de se haver conseguido a morte de Zumbi, preso pelos moradores do Rio São Francisco. Ao ser enviado para a capital Olinda, topou com tropas paulistas, bandeirantes, sob o comando do capitão André Furtado de Mendonça, e temendo Zumbi ser punido por seus graves crimes, informaram que seria levado à presença do governador, Caetano de Melo Castro. Após a resistência de Zumbi e de seus homens, foi preciso matá-los, e só um foi apanhado vivo. Foi enviada a cabeça de Zumbi para o governador, que determinou sua colocação na praça da igreja de Nossa Senhora do Carmo, para satisfazer os ofendidos e atemorizar aqueles que acreditavam que Zumbi era imortal. Zumbi foi o último líder do Quilombo dos Palmares, certo? E o maior líder do período colonial. Maior líder quilombola, no caso. Vamos aqui para as questões, vamos aproveitar que são objetivas. Tá facinho, facinho. O texto a seguir retrata a primeira questão da página 225, tá? O texto a seguir retrata uma das mais tristes páginas da história do Brasil, a escravidão. Agora, meu querido, a gente vai só
ter uma explicação, tá bem? Só ver uma coisa aqui, peraí. Porque esse aqui vai ficar para segunda-feira, como foi combinado de ontem, né? Bom, vamos lá. A primeira questão, eu já li um pouquinho do enunciado, então vamos lá. Abre aspas. O bojo dos escravos, da nação e da morte, era o ventre da besta mercantilista. A máquina de moer carne humana, funcionando incessantemente para alimentar as plantações e os engenhos, as minas e as mesas, a casa e a cama dos senhores, e, mais do que tudo, os cofres dos traficantes de homens. Fecha aspas. Sobre a escravidão, como atividade econômica no Brasil, colônia, é correto afirmar que, vamos lá, item A. A mão de obra escrava no Brasil, diferente de outros lugares, não era permitida em atividades econômicas complementares. Peraí. Faltam 15 minutos, tá, Igor? São 4h20. O item A, pessoal, a gente vai começar respondendo uns aqui, tá? Com a ajuda do professor. O item A já diz o seguinte, ó. A mão de obra escrava no Brasil, diferente de outros lugares, não era permitida em atividades econômicas complementares. E aí, o item A. Só aqui a gente pode definir se ele está correto ou incorreto. Então, vamos continuar. Por isso, destinaram-se escravos exclusivamente às plantações de cana-de-açúcar, às minas e à produção de café. O escravo só fazia isso, ele não fazia outras atividades. A gente viu que os escravos faziam até trabalhos domésticos, fazia serviços na casa grande. É uma atividade complementar, já que, pelo menos, o senhor da casa grande não vai pagar uma empregada para isso, né? Então, o item A, você, olha para ele de cara feia já, tá? Porque ele está incorreto. Quer enganar a gente. Esse bonitinho. Vamos lá para o item B. A compra e posse de escravos durante o período em que perdurou a escravidão só foram permitidas para que pudessem manter um número de pelo menos 30 cativos. Essa proibição justificava-se devido aos altos custos, aos altos custos para se ter escravos. A gente viu, por acaso a gente pelo menos mencionou algo sobre esse limite de escravos e que essa proibição se dava por conta dos altos custos de ter escravo. Quais eram os altos custos de ter um escravo, pessoal? Ou melhor, qual era o custo de se ter um escravo? Além da compra, né? No caso, é você dar comida e água para ele não morrer de fome nem de sede, porque custo não tinha nenhum. Então, quais eram esses altos custos para se ter um escravo? Ixi, essa cara que eu fiz agora vai virar figurinha. Nenhum. Então, o item B também está incorreto. Muitos cativos, no início da escravidão, conseguiram liberdade após adquirirem carta de alforria. Isso explica o grande número de ex-escravos na Paraíba, que na Paraíba, aliás, conseguiram se tornar grandes proprietários de terra. No início da escravidão, cativos conseguiram liberdade, muitos cativos. Nesse período, ninguém basicamente conseguiu liberdade. Carta de alforria foi uma coisa que se pensou décadas depois. O item D também está, aliás, o item C também está incorreto. Agora vamos para o item D. Não é possível que ele esteja incorreto também, né? Os escravos, amontoados e em condições desumanas, eram transportados da África para o Brasil nos porões dos navios negreiros, como forma de diminuição de custos. Com isso, muitos cativos morriam antes de chegarem ao destino. Primeira questão, item D. Completíssimo, perfeito. Marca um X aí na D, pessoal. Marque um X para você ficar feliz. Segunda questão.
Ah, peraí, como faltou energia, por isso que tem menos de 10 alunos, né, do que na primeira aula. Vamos lá, a segunda questão diz o seguinte: os senhores chamavam os africanos de recém-chegados, desculpa, que ainda não entendiam nem falavam português, e que não conheciam os costumes da terra de boçais. Quando os africanos aprendiam português e os costumes da nova terra, mostravam-se obedientes aos seus senhores e desempenhavam bem as tarefas que lhes eram atribuídas. Passavam a ser chamados de ladinos. Já os crioulos eram os que haviam nascido no Brasil. Tinham português como sua primeira língua. Quase sempre eram batizados e, pelo menos diante dos senhores, comportavam-se conforme os padrões portugueses, que pouco a pouco iam se tornando brasileiros. Segundo Marina de Mello e Souza, as relações entre africanos e os crioulos, entre outras formas, caracterizava-se pela complementariedade, aliás, pois os crioulos arrastavam os africanos para as ações mais radicais de luta contra a escravidão. Peraí, os crioulos, que eram aqueles nascidos aqui no Brasil, os escravos nascidos no Brasil, eles arrastavam os africanos para movimentos de rebelião. Os crioulos é que começavam os tumultos, eles planejavam as rebeliões, ou era o contrário? Eles avisavam para os senhores sobre os planos de rebelião dos africanos, dos outros escravos. A gente viu o que aconteceu, né? Peraí, vocês aqui, né? Aqui. Isso que caiu lá no tronco. Olha, a África é o que a gente está vendo já tem um tempinho, né? Vai sim, certo? E veja esse roteiro aqui, porque, aliás, perdoe, isso aqui vai estar no roteiro também, tá? Para a gente encerrar nosso livro com muita tranquilidade. Que é bem capaz de a gente encerrar até um pouquinho antes do programado, talvez possa ser interessante. Então vamos lá. Antes da vírgula aqui, a gente já tem a definição do que o item vai dizer. Vamos lá. A relação entre africanos trazidos do seu país, do seu continente, aliás, do Brasil, e dos crioulos, aqueles escravos nascidos aqui no Brasil, era de complementaridade, ou seja, a ideia de um se complementava com a do outro, de atrito, porque o crioulo podia assumir atividades mais cômodas e menos brutas do que o trabalho agrícola, de disputa, porque esses dois grupos buscavam assim, a confiança dos senhores, de violenta rivalidade, já que os senhores preferiam usar os africanos para o trabalho mais forçado, ou de colaboração, pois as condições de trabalho dos africanos e dos crioulos eram semelhantes. Eu estou explicando ainda, Pablo. Eu não dei resposta ainda, não. Por sinal, vou deixar com vocês. Observe o mapa com atenção. Considerando o contexto em que se insere, o mapa permite identificar uma das grandes imigrações voluntárias. Espera aí, os negros vinham para cá, os africanos vinham para cá voluntariamente. Ei, português, me leva para o Brasil, quero ser escravo. Era voluntário? Claro que não, né? O item A você já elimina. Item B. Um dos maiores movimentos populacionais forçados da história da humanidade? Não sei. Letra C. O grau de conhecimento tecnológico da indústria naval europeia do século XV?
Um dos mais intensos intercâmbios comerciais entre americanos e africanos, ou o sistema triangular de comércio adotado pelos portugueses no século XVII. Um minutinho para quê, Igor? Faltam 6 minutinhos. 4h35, tá? Se foi um minuto para acabar a aula, que você quis dizer. Se foi um minuto para responder a questão, eu vou dar isso mesmo. Um minutinho. Um minutinho para 3, pessoal. Sem pressão. Para liberar mais cedo, eu vou ter que passar, deixa eu ver. Eita, negatividade, ó. Não, vou fazer isso não, muita coisa. Já respondeu, Raíssa? Marcou qual? Na 3, qual que você fez? A B, muito bem. Um dos maiores movimentos populacionais forçados. Não tem nada de voluntário aí, né? Vamos lá, vamos explicar aqui rapidinho. Vai estar no sala de aula? Vai, meu filho, vai sim, tá? A 4. Lembra, eu não respondi a 2, tá? A 2 fica com vocês. A primeira questão a gente já respondeu, que é a D de dado, tá? A terceira questão é a B de bola. Vou explicar só a 4 aqui, tchau. Um dos temas constantes na história do Brasil refere-se à escravidão. Muitas explicações são atribuídas ao fato de que a escravidão indígena foi sendo substituída pela africana. Assinale a alternativa correta. Basicamente, essa resposta aqui você vai encontrar aqui na página 223, tá? E também o comecinho dela lá na 222, sobre os motivos pelos quais fizeram os portugueses trocar a escravidão indígena pela africana. Que no caso, por alto, a gente vai entender que é o lucro do comércio triangular do Atlântico, o projeto de expansão de Portugal e a fé cristã católica, no sentido de o índio ser um elemento de fixação do Estado e da religião, a resistência do índio ao trabalho escravo nas lavouras, que não se baseava em preguiça, e sim em costumes seculares, por sinal, e as doenças, a morte do índio, né, causado por doenças que os portugueses traziam, certo? Doenças contagiosas. Peraí. Vai ser até a página 299. Menina, a gente está no 227. Para 299 é chão, viu? Brincadeira, Maria. Pois é, até 231 é muita coisa, né? Para a gente corrigir até. Eu vou passar até a 228, tá bom. Aliás, 229. Aí sobram mais algumas questões para a gente fazer na próxima aula. Tá bem? Bom, deixa eu ver aqui. Eu acho que dá para a gente encerrar por aqui, né? Bom, pessoal, deixa eu ver aqui. Amanhã a gente não se vê. Amanhã é uma tristeza medonha, meu Deus do céu. Não vou ver esses meninos. Bom, a gente se vê na quinta-feira com geografia, tá bem? Deixando vocês por aqui. E não esqueçam de fazer as atividades, tá bem? Até mais, pessoal.